começar falando um pouco sobre José. Abra sua Bíblia, que vai percorrer alguns textos hoje, mas quero ler dois textos iniciais que vai falar sobre José. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que Deus abençoou Judá, né? Por que ele vai falar do leão da tribo de Judá? Gênesis 39, versos 1 e 2 vai dizer: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. No verso 20 e 21, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Amém. Nesse texto há duas coisas muito importantes. A primeira é a dor, o sofrimento que José estava passando. Ele havia se desligado da sua família, ele havia sido traído pelos irmãos, vendido pelos primos, chegado a uma terra estranha e chegado como escravo. E José agora na casa de uma pessoa estranha, de Potifar. Então ele vai começar uma nova etapa na sua vida. Mas o que vai fazer diferença na vida de José é o verso de número 2. O Senhor estava com José. A vida se desenrola na casa do senhor egípcio, ele prospera na casa dele, ao ponto do Potifar não saber nem o quanto que ele tinha, porque tudo era administrado por José. E tudo aquilo que José administrava prosperava porque o Senhor estava com ele. Mas de repente vem uma segunda circunstância inesperada na vida de José. Ele, por fidelidade a Potifar, por fidelidade também a Deus, ele se recusa a ter relações com a esposa de Potifar. Ela fica irada, inventa uma mentira e ele é mandado para a prisão. Na prisão de trabalhos forçados, José poderia pensar que era o fim da vida dele, mas novamente um fator faz toda a diferença na vida dele. O verso de número 21: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então novamente José, ele faz a diferença lá no cárcere. Ele começa a prosperar no cárcere, ele se torna o administrador lá da prisão. É interessante isso porque muitas vezes nós podemos pensar: como é que nós sabemos se Deus está conosco? E a gente pode desenvolver, para saber isso, para ter essa resposta, alguns sistemas de análise. Então a gente pode dizer assim: bom, Deus está comigo se tudo for bem. Se a vida for boa, se Deus me derramar bênçãos, chuvas de bênçãos sobre a minha vida, se profissionalmente a vida for boa, se financeiramente tudo ocorrer bem, então isso sinaliza que Deus está comigo. Se a gente colocar esse sistema de análise na vida de José, a gente vai perceber que não dá certo. Porque o Senhor era com José na casa de Potifar, o Senhor era com José na prisão, mas a gente percebe, humanamente falando, que a vida de José estava em declínio, porque ele estava na casa dos pais, depois ele passa a ser escravo na casa de estranhos, e por fim ele é preso. Então, humanamente, a vida de José estava em declínio, mas espiritualmente o Senhor era com ele. O Senhor estava preparando José. O Senhor estava usando as circunstâncias, várias circunstâncias, para preparar o jovem José para uma missão muito importante que Deus ia mostrar para ele. Então, uma das coisas importantes é como é que nós percebemos o mover de Deus em cada um de nós. Como é que nós percebemos que Deus é conosco, que Deus
está agindo na nossa vida. É por isso que eu quero falar um pouco hoje sobre o perigo invisível que acometeu José e acomete cada um de nós. Tá bom? Primeiro, as nossas competências são fruto do propósito missional. Deixa eu contar um pouco da história de José. Quem conhece bem a história de José aqui? Todo mundo, né? Olha, benção. É isso aí. Então, José, ele está lá no Egito, preso lá no cárcere, e de repente chegam duas pessoas. E duas pessoas, e uma delas era inocente. E eles têm dois sonhos, muito parecidos. Um deles era um padeiro, que ele sonha que os corvos vêm e comem lá do pão que ele havia feito. E o outro era o quê? Copeiro, não é? E aí o José dá a interpretação do sonho deles e revela que o padeiro era culpado e que de fato era. Quando o copeiro do rei vai ser liberado, o José fala assim para o copeiro: olha, lembra de mim quando você estiver na presença do rei. E o copeiro vai embora. E ele lembra do José? Não. Vai embora. Passados 2 anos, o faraó tem 2 sonhos. O primeiro sonho era que haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas engoliam as 7 vacas magras, mas elas, ao contrário, as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, mas elas continuavam magras. E o mesmo acontecia com as espigas de milho, 7 bem fartas e a outra com farta de tudo, né? Então, e acontecia a mesma situação. E ninguém conseguia revelar o significado desse sonho, até que o copeiro se lembra de José e ele fala: olha, tem um homem, um hebreu lá na prisão que ele revelou meu sonho, talvez ele possa revelar esse sonho para você. José é buscado, trazido na presença do faraó, e quando é trazido na presença do faraó, José revela o sonho. Revela o sonho do faraó e diz mais algumas coisas. O que ele diz? Ele diz o seguinte: bom, o significado do sonho é que haverá 7 anos de grande fartura aqui no Egito. Vai ter 7 anos de grande abundância, de grande colheita e tudo mais. 7 anos de vacas gordas. Passado esses 7 anos, haverá 7 anos de fome. Não vai se colher mais nada. Não vai haver possibilidade de colheita, porque vai ter uma seca que vai durar 7 anos. Pois bem, aí qual que é a solução para isso? E aí o José fala assim: olha, então a solução faça celeiros grandes em todo o Egito, e no período de abundância vai se estocando toda a colheita, para que após os 7 anos de fome, o Egito consiga passar tranquilamente os anos de fome, os anos de seca, com aquilo que foi reservado. Aí, quando o faraó ouve essas instruções, ele diz o seguinte: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito divino? Aqui é um dado importante, porque quando José estava na casa de Potifar, o Potifar percebe que a mão de Deus era com ele. Quando ele estava na prisão, o carcereiro percebe que a mão de Deus estava com ele. Quando ele se encontra com o faraó percebe que nele estava o Espírito divino. Mas uma questão importante é que José não falou de Deus. Ele falou do quê? Do quê? De planejamento. Ele
falou de organização, ele falou de estratégia, ele falou. O único que mostra arrependimento em toda a história dos 12 filhos é Judá. É Judá. Por isso que em Judá, só Judá ele vai ser abençoado. E abençoado de tal forma que vai ser vinculado a quem? A Jesus. Por quê? Porque não há salvação, não há redenção se não houver arrependimento. É por isso que a fé não é uma opção religiosa. A fé é uma opção de humanidade. A gente nega a nossa velha humanidade, a humanidade pecaminosa, a humanidade caída. A gente nega essa humanidade de Arum ou de Arumim, lembram disso? E a gente diz assim: Senhor, quero uma nova humanidade que espelhe a imagem de Jesus, que eu volte a ser a imagem de Deus como lá no Éden. E para a gente negar a nossa velha humanidade, os nossos velhos comportamentos, é necessário arrependimento, metanoia, transformação da mente. Por quê? Porque a fé não é uma opção religiosa. A fé é uma opção de uma nova vida, de uma nova existência, de uma nova humanidade. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Novas criaturas. Nós não temos, muitas vezes, uma vida bacana, que a gente é eticamente correto, moralmente a gente faz tudo certo, a gente é politicamente correto, trabalhador, tal, legal, e aí agora a gente fala assim: bom, eu cuido bem da família, sou um bom profissional, sou um bom cidadão, eu sou ético, sou justo, pago meus impostos, o que falta para mim? E aí eu perguntaria para você: o que falta para mim? Aí você falaria assim: só falta ser crente. Né? A gente às vezes não olha para algumas pessoas e fala: só falta ser crente para ser bom, né? Pois não é assim. Por quê? Porque o cristianismo não é um acessório da nossa vida. A fé não é um acessório. Eu tenho tudo de bom, agora falta só o quê? Só crer em Jesus. Como o cristianismo ou a vida em Cristo fosse simplesmente um acessório na nossa existência. A vida cristã é a nossa essência a partir do momento que nós temos. Agora nós somos uma nova criatura por meio do arrependimento. E agora tudo que a gente faz, trabalho, estudo, família, o resultado do nosso trabalho, agora a gente faz para Deus, porque Deus nos transformou, e agora nós vivemos para Ele, e só para Ele. E quando nós fazemos isso, então temos uma nova humanidade. Por quê? Porque a história de Gênesis vai nos ensinar que mesmo pessoas quase sensacionais como José são frutos. Gera também neles algo no coração deles chamado ganância. E como acontece em José, também acontece no nosso coração. Às vezes a gente começar bem a nossa história e terminar mal. Começar bem a nossa história e terminar péssimo. É por isso que pessoas que progrediram muito na vida, que estudaram, trabalharam, viveram de maneira muito esforçada, dedicada à profissão, hoje estão presos.
porque quiseram ganhar mais do que já ganharam, e ganhar de forma ilícita. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que começam bem essa história, mas terminam mal, porque não souberam administrar o próprio coração. É por isso que a Bíblia vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a responsabilidade. Se você está em torno dos 40 anos, toma cuidado, porque você começa a pensar: eu quero meus projetos. E hoje, cada vez mais cedo. E aí você fala assim: eu quero vencer na vida, eu quero ter sucesso na vida, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente quer isso, aquilo, e muitas vezes a qualquer custo. E esse a qualquer custo é o que Jesus já fez na cruz por nós, para nos dar uma nova humanidade. Agora, a vivência em Cristo Jesus é o resultado da nossa fé. Amém? Bom, depois de José, a gente, depois do intervalo, vai falar sobre Moisés. Moisés teve um problema aos 40 anos de idade. E a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Vamos para o intervalo? Todas elas. E a gente vai ver isso um pouco agora, vendo um pouco da história de Moisés. Só um dado importante na estrutura de Gênesis. Gênesis tem duas formas da gente analisar a estrutura. Aqui é só um parênteses, tá? Só um dado. Gênesis tem 3 eventos universais nos 11 primeiros capítulos. Tá bom? E depois do capítulo 12 ao capítulo 50 são os eventos locais, falando da família de Abraão. Então, 3 eventos universais de Gênesis ali nos 11 primeiros capítulos é a criação, a queda e o dilúvio. Tá bom? Os 3 eventos universais. E depois, capítulo 12 ao 50 é a vida de Abraão. Há uma outra forma de estrutura, que é uma estrutura mais textual, que é a estrutura dos toledores. O que são os toledores? É um termo hebraico são essas as gerações, é a genealogia. Então, há 11 genealogias no Gênesis, e o centro dessa genealogia é a chamada de Abraão. Bom, então, Abraão vai ser a transição entre os eventos universais e os locais, e também das gerações, dos toledores. Tá bom? Mas, e outra questão muito importante: como é que termina o Gênesis? Quem lê para a gente o último verso? Morreu José de idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Quais são as últimas palavras do Gênesis? Caixão no Egito. Quais são as primeiras palavras do Gênesis? No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis começa com vida e termina com morte. Gênesis começa com uma vida acontecendo no princípio, que termina, a última palavra no hebraico é caixão. Por quê? Porque há algo que aconteceu no Gênesis que fez a gente sair da vida para a morte. Quando começa Êxodo vai começar com o povo sofrendo, com o povo amargando a vida por causa da escravidão. E por que eles estão amargando a vida? Por causa da desobediência. Porque todas as vezes em que nós optamos pelo conforto em detrimento da missão, o resultado é sofrimento.
A família de José tinha uma missão em Canaã, mas entre a missão em Canaã e o conforto no Egito, o que eles procuraram? O conforto. Eles optaram pelo conforto. Semana passada eu falei sobre 2 projetos, lembra? Lembra? 2 projetos de vida: Babel e Jerusalém. E isso vai resumir muito a nossa vida. Ou a gente constrói Babéis, ou a gente se envolve com Jerusalém, com o projeto de Deus. Por isso eu quero ler alguns textos, a missão de Deus. Êxodo 1, 12 a 14. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga. Tornaram-lhes a vida amarga. Um dado importante aqui é o seguinte: os egípcios passaram a temer os povos de Israel. Por quê? Porque eles começaram a crescer muito, e os egípcios tinham medo de que o povo de Israel fizesse uma aliança com as outras nações e quisesse tomar todo o Egito para eles. E por que eles tinham esse medo? Porque se o povo de Israel foi capaz de negar sua própria terra para viver no conforto do Egito, eles também não eram capazes de fazer uma aliança com outra nação para tomar todo o Egito? Não é? Porque se nós que temos a Cristo Jesus vivemos diante da missão que Deus nos dá de ser bênção na história, e no estilo da nossa vida nós negarmos a nossa fé pela maneira ética que nós vivemos, nós somos pessoas confiáveis? Não. Porque se negamos a fé, a missão que Deus nos dá, por causa do conforto, nós nos tornamos não confiáveis. Você acredita em alguém que fala, que prega, fala um monte de coisa, mas não vive tudo que fala? Você acredita? Não. Por que você não acredita? Porque quem professa uma fé, mas não vive em conformidade com essa fé, ele é incoerente. O que a Bíblia vai chamar de outro nome. Vocês lembram? Qual nome? Qual palavra? O hipócrita. O que era o hipócrita? Vocês sabem por que vem a palavra hipócrita ou não? Porque hipócrita é um nome tirado do teatro romano, que naquela época não havia mulher não podia contracenar. Então quem fazia o papel da mulher? Os homens. E os homens vestiam como mulher, falavam como mulher, pareciam como mulher, mas não eram travestis. Eram atores. E esses atores, como é que eles se chamavam? Hipócritas. Porque parecia uma coisa, mas não era. Então, o que acontece? Quando a nação fala assim: Deus de Israel é o nosso Senhor, e esse Deus nos deu a terra para nós vivermos em missão, e o povo nega aquela terra por causa do conforto, então o Egito passa a desconfiar dessa nação, porque se eles negaram a terra que Deus deu a eles, eles poderiam muito bem trair também os egípcios para tomar a terra que eles tinham. Por isso que os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão, fazendo eles tivessem uma vida amarga. Mas, certo dia, sendo Moisés de adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Quantos anos Moisés tinha aí? 40 anos.
também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Um dado importante aqui é que Moisés, ele estava com 40 anos. Ele era judeu e por uma intervenção divina ele foi parar no palácio do faraó. E ele foi criado como filho da filha de faraó. Aos 40 anos de idade, ele foi visitar os seus irmãos. Qual a razão de Moisés visitar os seus irmãos só aos 40 anos? Tinha um fundo político aqui. Por quê? Porque em Atos 7, 23 a 25, vai dizer assim, Atos 7 é o relato de Estevão falando, pregando a Bíblia lá no Sinédrio, tá certo? Vai dizer assim, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Agora presta atenção aqui. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não. O que Moisés estava querendo aqui? Ganhar votos, exatamente. Moisés queria se tornar um grande líder do povo egípcio, israelita, do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era uma ameaça. O Moisés sabia que ele não ia ter o trono de Faraó, porque ele era filho da filha de Faraó. Qual a maneira dele ter projeção política no Egito? Comandando os israelitas. Quantos anos Moisés tinha quando ele pensou nisso? 40 anos de idade. Quem tem 40 anos de idade? Toma cuidado. Toma cuidado. Porque nessa fase da vida começam a vir sonhos, vir projetos, e nem sempre são os projetos de Deus. É por isso que ano que vem eu vou fazer 40 anos de idade. E vou fazer 10 anos de ministério. E eu tomei uma decisão. Vou tirar um ano sabático. Vou tirar um sabático para ouvir o que Deus quer da minha vida, porque se eu não ouvir Deus, aí eu começo a formar projetos que vêm do meu próprio coração. Isso em todos nós. Em todos nós. Porque Moisés também aconteceu isso com ele. E quando isso acontece, essa é a razão pela qual Moisés tem que fugir do Egito. Por isso que quando ele é denunciado, ele tem que fugir. Por quê? Porque havia um jogo político aqui. Mas Deus, aos 80 anos de idade, Deus vai dizer assim para Moisés: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui a uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Certo? Só uma coisa aqui, quem está perto dos 80 anos aqui? Ninguém, tudo jovem, tudo novinho. Quem está perto de 60 anos de idade aqui? Pois é, você já viu aquela história que fala assim, eu vou trabalhar bastante quando eu for jovem, mas à medida que eu vou envelhecendo, chega perto de 60, 70 anos, a vida que me resta é só canseira e enfado. Lembra disso, não? Desse texto? O que me resta é só artrite, artrose, essas coisas todas. E aí então vou parar, vou dar uma... exatamente, eu vou estender uma rede, vou agora deixar o trabalho do Senhor, porque agora, afinal de contas, vou deixar para os mais jovens, e vou dar oportunidade para eles, e a gente vai ficar numa boa, curtindo a nossa aposentadoria da profissão e a nossa aposentadoria da fé. Porque agora só canseira e fala. Sabe quem que fala isso da canseira e fala?
da canseira em fato? Salmo 90, abra aí. Salmo de número 90. Olha só o que diz no verso de número 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece a nossa iniquidade, não escapa dos nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam por debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Em outra versão vai falar da canseira e fala, né? Quem escreveu esse salmo? Quem? Moisés. Aí em cima vai estar Salmo de Moisés. É o único salmo que Moisés vai escrever. Aos 80 anos, Moisés, ele tinha passado 40 anos no Egito e mais 40 anos no deserto de Midian. O deserto de Midian é ali na região do Sinai. E aos 80 anos de idade, Moisés perdeu os sonhos. Ele fala assim: eu não vou ser o libertador de Israel nada. Eu quero terminar minha vida, então vou escrever uma poesia para deixar para a recordação do pessoal. Né? E aí ele escreve uma poesia que é o Salmo 90. É o único salmo que Moisés escreve. E ele fala: olha, quem tem muito vigor chega a 80, mas o que sobra é só sofrimento. Só que o que Moisés não sabia é que quando ele deixa os seus próprios sonhos e ele abre espaço para os sonhos de Deus, a vida dele começaria aos 80 anos. Porque aos 80 anos, Moisés vai ter um encontro com Deus lá na sarça ardente, quando Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está é terra santa. E Deus disse a ele: desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E a vida de Moisés vai começar aos 80. E a parte mais empolgante da vida de Moisés vai ser dos 80 aos 120 anos. A parte que ele vai encontrar com Deus, ver Deus face a face, ele vai ver coisas extraordinárias, ele vai presenciar milagres que nunca se viu na história. O que aconteceu por meio de Moisés é único na história bíblica, dos 80 aos 120 anos, porque a gente programa a vida, a gente planeja a nossa existência, mas a Bíblia vai dizer que a resposta certa vem do Senhor, porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é quem faz. E Deus vai falar para Moisés, falar primeiro para a nação de Israel. Se você olhar no capítulo 4, verso 1, Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, fala para o povo de Israel que eu vou libertar eles. E qual a resposta de Moisés aí no capítulo 4? Ele vai dizer assim: o povo não vai crer, o povo não vai acreditar, o povo é tudo descrente, não adianta pregar para esse povo. E ele fala que o povo não vai crer. No verso 31, o que acontece? O povo crê e adora a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente é submisso à vontade de Deus, quem faz a obra é Deus e não a gente. Não é? Quando a gente não é submisso à vontade de Deus, quem faz a obra somos nós e não Deus. É por isso que muitas vezes a gente trabalha e não vê o resultado. E a gente se realiza. Porque a nossa obra é a nossa Babel sendo construída e não a Jerusalém do Senhor. Mas ainda, no capítulo 5, Deus vai falar para Faraó. E aí o Faraó vai responder, vai dar uma resposta que ele não deveria ter dado.
ele vai dizer assim: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O que o faraó estava fazendo? Estava desafiando Deus. Pô, o Senhor falou para você sair? Eu sou o Senhor. O faraó achava que ele era uma divindade. E aí na sequência Deus vai falar assim: ah, o faraó não me conhece? Tá bom, agora ele vai passar a me conhecer. E eu vou tirar com um braço forte e com mão poderosa. E aí onde Deus fala assim: olha, eu vou mandar 10 sinais e maravilhas. E o faraó vai tentar desistir no meio do caminho, mas eu vou endurecer o coração dele, porque ele vai saber quem eu sou. A nação do Egito vai saber quem eu sou. A nação de Israel vai saber quem eu sou. E as demais nações saberão que eu sou o Senhor. As demais nações saberão que eu sou o Senhor. E quando isso acontece, então Deus começa a mandar os sinais e maravilhas. Certo? E eu quero fazer um paralelo aqui entre o êxodo e os sinais e os milagres de Jesus. Qual é o primeiro sinal que Deus manda? Transformar água em sangue. Não é isso? Deus transforma a água em sangue. Qual que é o 10º sinal? A morte dos primogênitos. E aqui tem uma questão muito importante que mostra que a Bíblia é cristocêntrada, que era assim. Não tem uma forma. Mas assim, como é que era o 10º sinal? O primeiro e o 10º sinal, eles vão ter sangue, certo? O primeiro sinal é a água sendo transformada em sangue, e o 10º sinal, um cordeiro tinha que ser morto, ok? Um cordeiro tinha que ser morto, e esse cordeiro que fosse morto, era necessário que os egípcios, o povo de Israel, melhor dizendo, passasse sangue na porta, para que quando o anjo passasse, esse termo passar é Páscoa, quando o anjo passasse sobre o Egito e visse o sangue na porta da casa do povo de Israel, ali não houvesse morte, mas ali houvesse vida. Agora, interessante como é que era essa marca, porque era necessário que o homem pegasse uma botija de sangue, certo? E o sangue ia servir de sinal na porta. E o que era para fazer com o restante do animal? Comer, certo? Comer. Quer comer a carne, certo? Então o que acontece? Primeiro sangue. Era necessário pegar o sangue numa botija e marcar a porta. Agora, que lugar da porta é? No batente, já vai chamar na verga, no centro do batente. E do lado? Que altura? É no pé? É na cintura? É na altura da cabeça? O que a Bíblia vai dizer? Nos umbrais. Umbral é que altura de que parte do corpo? Do ombro. Então era para marcar os umbrais. Era para marcar um umbral, outro umbral e aqui na cabeça. Aqui e aqui. É sinal do que é isso? Marca a altura do umbral, do outro umbral e aqui em cima. Sinal do que? Da cruz. Quando o anjo passasse pelo Egito e visse a casa marcada com sangue, em sinal do que? Da cruz. Ali haveria vida e não morte. Além do sangue, tinha carne. O que acontecia com a carne? Tinha que fazer o quê? Comer. Qual é o símbolo
nós temos da nossa fé que a gente bebe o sangue e come a carne. Santa Ceia, porque a Santa Ceia, a carne, o pão simboliza a carne de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 6, vai dizer, e Jesus vai dizer para os discípulos, eu tenho certeza que nenhum discípulo entendeu, e nem ninguém entenderia, que Jesus no começo do ministério vai dizer assim: se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. O que os discípulos vão entender? Não é canibalismo esse negócio agora? Não é? Isso no capítulo 6 de João. Mas por quê? Porque está falando do Cordeiro, fazendo referência à Páscoa no Antigo Testamento, que comia carne e sinalizava o sangue do Cordeiro, que é Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia, em Gênesis, Êxodo, fala de Jesus? Fala de Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. Mas ainda, vamos lá para os milagres de Jesus. Qual é o primeiro sinal de Jesus? Transformar água em vinho. No Êxodo, ele transforma a água em... Aqui, ele transforma a água em vinho. E os dois momentos são dois momentos depois de 400 anos. Lembra que há dois momentos no Antigo Testamento de 400 anos? Uma depois que o povo vai para o Egito, há um silêncio de 400 anos. Certo? E depois isso é quebrado com Moisés sendo o libertador. Termina o Antigo Testamento. Há um momento de silêncio de quantos anos? 400 anos. E o silêncio é quebrado com João Batista, anunciando o libertador, que é Jesus. Há dois momentos de grandes milagres na Bíblia, a saber, Êxodo e Jesus dos apóstolos. Tirando o momento de Êxodo e Jesus dos apóstolos, qual é outro momento da Bíblia que teve um monte de milagre? Não teve. Teve alguns momentos ali com Elias, ali, mas não era do jeito que era com o Moisés e Jesus. Por quê? Porque eram momentos especiais na história, tratando do libertador. Êxodo, a libertação, voltando para a missão lá em Canaã. Jesus, resgatando cada um de nós, para nós voltarmos à missão. Que missão? A sermos imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, para a retomada da missão, da redenção de todas as coisas. Agora, quando Jesus transforma a água em vinho, acho que eu falei dessa passagem de João na primeira conversa. Falei? Vocês lembram? Está lembrado? Não. Então deixa eu explicar. Jesus vai transformar água em vinho em que evento? Do casamento. Certo? Uma festa de casamento. E aí há crise na festa de casamento porque acabou o vinho. E casamento era diferente de hoje, porque festa de casamento lá demorava uma semana. A festa era uma semana de festa. A lua de mel durava um ano. Por isso que é bastante bem, né? Era outra coisa, tá certo? Então o que acontece? No meio da festa, acabou o vinho. Você sabe que casamento sem vinho, sem bebida, não é festa. Então, o que acontece? Acontece uma crise. Jesus é chamado para resolver a crise. E ele resolve a crise. A Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, que haviam 6 talhas de pedra, chamadas de talhas da purificação, e cada uma cabia em torno de 80 a 120 litros de água. Em algumas versões vai chamar de 2 a 3 metretas.
Não é? Cada metreza é 40 litros de água. Então, uma média de 80 a 120, a média é quanto? 6, não é isso? Então, 6 talhas dava 600 litros de vinho. Dava para você muito mais que 7 dias, eu acho, né, de festa. Depende do pessoal que está lá, né? Depende do pessoal. E aí, do melhor vinho. Só que acontece um outro problema, muito sério. Qual o problema? Que ninguém mais podia entrar na festa. Por quê? Porque para entrar na festa era necessário passar por uma cerimônia da purificação. Porque era um evento religioso. Era uma cerimônia de fé. Então, quando você chegasse na casa de alguém e alguém estivesse fazendo uma festa de casamento, você que era um judeu ortodoxo, você chegaria e perguntaria para um servo que estaria na porta: onde estão as talhas da purificação? Está ali. Então você chegaria nas talhas, teria um outro servo, você faria assim, ele colocaria água sobre a sua mão e você jogaria sobre a cabeça. Tá certo? Simbolizando o quê? Que você está deixando a sujeira para fora e agora você está limpo para entrar na festa, nas bodas. Quando você estivesse entrando, voltava a limpar o seu pé. Aí ia ter um servo chamado Doulos. O Doulos era o servo dos servos. E ele lavaria os seus pés. E aí você estava limpo para entrar nas bodas. Acontece que agora não tem mais a água da purificação, porque agora está cheio de vinho. Então você chegaria na festa e perguntaria: cadê as talhas? Está ali. Aí você chegaria: mas tem vinho. E agora? Aí o servo falaria: pergunta para aquele sujeito ali, Jesus, que o problema é dele, né? Ele que fez isso. Aí a pessoa chegaria para Jesus e falaria: Senhor Jesus, você resolveu um problema e causou outro pior? Agora quem está e quem não está não pode mais entrar? Eu falei assim: não, todo mundo pode entrar. Mas como? Não tem mais a talha da purificação. Tem, está ali. Mas cadê a água? Agora, a água foi transformada em vinho. Agora, para você entrar nas bodas comigo que sou o cordeiro, é só você tomar um vinho. Porque a purificação não é mais externa. Agora a purificação é interna. Agora não precisa mais dos cerimoniais do Antigo Testamento. Agora precisa do sangue do Novo Testamento, que é simbolizado no vinho. Você quer ficar limpo para entrar nas bodas comigo? Toma vinho. Pode ser suco de uva também, não tem problema. Tá bom? Mas agora é o quê? Sangue. É uma purificação interna do coração e não uma purificação externa de cerimoniais religiosos. É por isso que o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. Não é porque Jesus gostava de vinho. Vai saber, né? Vai saber, né? Mas é porque, primeiro, fazia conexão com o milagre no êxodo. Segundo, simbolizava a salvação. Que a salvação só se dá por arrependimento e a fé no sangue de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas qual que é o último sinal de Jesus? A Páscoa. A Páscoa. O que é a Páscoa de Jesus? É o quê? Ressurreição. Quando Jesus vence a morte. Da mesma forma como o anjo passava e inibia a morte, porque a casa que tivesse a marca de sangue em forma de cruz, ali havia vida. Quando Jesus morre,
e ressuscita, então ele vence a morte também. No primeiro sinal, Jesus promove a vida. No último sinal, Jesus vence a morte. E por que isso é importante? Para reverter o problema do ego. Qual era o problema do ego? Que Gênesis 2, 16 e 17 vai dizer assim: se você, Adão, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. E o salário do pecado é a morte. O que Jesus vem curar? A morte. E é por isso que agora, revestidos do sangue de Jesus, nós não temos mais medo da morte. Porque nós não somos da morte. Nós somos da vida. E da vida em Cristo Jesus. Lembra da primeira aula, aqui das quintas-feiras, e que nós falamos que nós somos eternos, embora ainda temporais? Lembra disso? Nós somos eternos. Por quê? Porque a morte já não tem mais poder sobre nós. O que tem poder sobre nós? A vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas quando nós somos resgatados em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer o seguinte: no final do Evangelho de Mateus, no começo do Evangelho, no começo de Atos e no final também do Evangelho de Marcos, vai dizer o seguinte: que toda autoridade está sobre Jesus. E por que toda autoridade está sobre Jesus? Porque ele venceu a morte. E aí ele vai dizer lá no capítulo 28, versos 8 a 20: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Quais são todas as coisas que ele tem ensinado? A Bíblia. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos, ele nos garante a vida. Mas enquanto nós estamos aqui, na temporalidade, nós agora temos uma missão. Nós mudamos. Agora nós não somos da morte, somos da vida. Agora a gente passa a ter uma missão na terra. Cada um de nós. Porque antes, o nosso cheiro era um cheiro de morte. Agora, qual é o nosso cheiro? Do bom perfume de Cristo. Amém? E agora, com o bom perfume de Cristo, nós anunciamos o reino de Deus. E aonde nós vamos, nós anunciamos vida. Em meio ao mundo envolto em morte. É por isso que evangelizar não é convencer as pessoas para virem para a igreja. Por melhor que o pastor seja, né? Assim, vocês só vê o meu pastor pregando, né? Assim, só vê o conjunto de louvor. E a mocidade? E aí a gente faz propaganda na igreja evangelizando. Não é isso? Isso é evangelizar? Não, isso é propaganda da igreja. Que é bom fazer também, certo? Continua fazendo propaganda, está certo. Mas evangelizar é outra história. Evangelizar é anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelizar é dizer assim: minha irmã, tem um problema? Eu sei que pode resolver o problema da senhora. Eu sei que pode resolver o problema existencial da senhora. Quem que pode resolver? Jesus.
Entrega o seu caminho a Ele. Confia nele, que o mais Ele vai fazer. Mas aí você pode falar, mas não sei como fazer. Eu ajudo você, eu caminho com você, eu oro com você, eu te ensino todas as coisas que o Senhor tem ensinado. E aí a gente vai evangelizando, trazendo o Evangelho, trazendo vida para as pessoas. Qual que é o resultado? O resultado é assim, mas isso já tem que ir na igreja, né? Eu aprendo. Eu posso ir lá também? Pode. Ele vem para a igreja. Mas vir para a igreja é o resultado e não a causa. Entendeu? É o resultado. Ainda, quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dá essa ordem. O Senhor Jesus fala assim: eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século, não é? Lá em Atos ele fala assim: estou indo embora. Estou indo embora, mas eu vou mandar outro Consolador. Quem que é o outro Consolador? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele nos capacita à missão. Ele nos capacita a viver essa nova existência. Que vai dizer lá em Atos 8, que Ele nos enviaria o Espírito Santo e nos capacitaria a ser testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora nós somos esse povo, as testemunhas do Senhor, que anunciam o reino de Deus. Por quê? Porque agora nós temos uma nova existência. Porque agora nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Agora nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus que está dentro de nós. Porque todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós reafirmamos que o propósito central da nossa existência agora é a glória de Deus. E a gente precisa viver em conformidade com aquilo que a gente professa. Porque quem vive de uma maneira contrária àquilo que professa é um ator, não é isso? É por isso que nós somos o povo, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo que tem que ter coerência. Porque, embora em todos os lugares hajam pessoas que não vivem e não dignificam o Evangelho, independentemente deles, nós somos o povo que procura dignificar, de ser sal da terra, luz do mundo. Porque o Senhor Deus, em Cristo Jesus, deu a vida por nós. Nós agora damos a vida pelos nossos irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É por isso que a sua vida tem valor. A sua vida tem valor. Na maioria das vezes, nós não acreditamos em nós mesmos, mas Deus acredita em nós, ao ponto de dar o seu único Filho Jesus para morrer por mim e por você, para que nós sejamos a solução de Sorocaba, nós sejamos a solução da nossa família, nós sejamos a solução aonde Deus nos coloca. Finalizo contando um pouco da história da minha conversão. Eu me converti aos 15 anos de idade, e quando eu tinha 15 anos de idade, eu era doido. E eu fui criado sem o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Isso não é desculpa, não. Eu fui criado com os meus tios e com os meus primos. Eu era o mais novo desse bando de gente, só homem. Então, com 12 anos eu comecei a beber, experimentar umas coisas que eu não podia ter experimentado com essa idade, essas coisas todas. Mas chegou aos 15 anos de idade,
tinha um amigo que ele tinha mudado para Curitiba e ele tinha se convertido. E ele veio tirar férias em Bandeirantes. E ele falou para mim e para o meu primo, ele falou assim, vamos lá na igreja lá no domingo. Igreja? No domingo à noite? Você está doido? Aí ele falou assim, não, é legal, e você vai gostar. E aí, por consideração, o amigo, a gente foi. Quando eu entrei na igreja metodista lá em Bandeirantes, era uma igreja grande, umas 700 pessoas. Eu sentei no banco. Tem visitante, sentam no banco, né? E aí sentei lá no banco, estava lá, esperando a hora passar. De repente começou a tocar um louvor e que falava assim, eu sou ruim de música, não vou cantar, vou tentar falar uma música antiga, falava assim, eu acredito em você, eu acredito em você, Deus acredita em mim, Deus acredita em nós. Você lembra dessa música? Eu preciso de você. Essa aí, eu preciso de você, é essa aí. Nós precisamos de Cristo, é isso. E aí eu falei assim, nossa. E alguma coisa começou a mexer, e de repente, depois o pastor começou a pregar. Quando o pastor começou a pregar, era como se não tivesse ninguém na igreja e tivesse um pastor falando para mim. Não é possível esse negócio. Não é possível que o pastor esteja adivinhando tudo isso. E aí eu fechei os olhos e abaixei a cabeça. E terminou o culto e eu fiquei com a cabeça baixada e nem sabia que o culto tinha terminado. E eu fiquei lá, e aí sentou um casal do meu lado. Eles viram que Deus estava falando comigo. Sentou um casal, um de cada lado, e me abraçou. E começou a orar comigo. Aí eu peguei a primeira vez. Foi a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja. Quando eu entrei, eu me converti, fui para casa, e Bandeirantes é a capital lá do norte do Paraná, mas tem em torno de 30 mil habitantes, 15 mil moram na zona rural. E aí eu falei assim, não, agora eu vou comprar uma Bíblia. Fui na livraria de Bandeirantes, embora seja a capital do norte do Paraná, não tinha Bíblia. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou na igreja católica. Fui na igreja católica, vocês vendem Bíblia aí? Vou ver. Então me dá um. Aí comprei e comecei a ler a Bíblia, sozinho. Aí um dia eu estou descendo a escada de casa, indo para ir para o culto, não tinha falado nada com os meus pais. Minha casa era uma brigaiada toda. Minha família toda era católica de nome, espírita de prática e cerimoniaria de filosofia. Era isso. Aí descendo, aí eu falei assim, meu pai falou, meu padrasto, né? Você onde você está indo? Eu falei assim, estou indo para a igreja, imaginando que ele pensaria que era a igreja católica. Né? Aí eu falei assim, igreja? Mas você não foi na igreja? Eu estou indo agora. E aí ele falou assim, por acaso a igreja de crente? Naquela semana tinha acontecido aquele evento no Maracanã, com os pastores saindo com um saco de dinheiro nas costas. Lembram disso? Para você ver como faz tempo que eu me converti. Né? Aí, você é igreja de crente? Eu falei, Falou, então você pode subir, você não vai ficar aqui em casa. Se você quiser sair para ir para baixo, as coisas pode ir, mas daí, igreja de crente não. E aí falou um monte de coisa. Aí a casa da igreja em Bandeirantes eram 3 andares. O andar de baixo eram as salas, no andar do meio eram um monte das salas de estar e em cima os quartos. Aí liguei para o meu primo. Falei assim, o nome dele era Fumio. Sujou, séchei, mas não faz barulho. Quando você chegar, você só dá uma freadinha que eu vou sair.
Aí eu saí escondido pela janela de cima e fomos para a igreja. Aí fomos para a igreja e falei assim, pessoal, olha lá pela minha família, só misericórdia de Deus na vida deles e na minha. E aí, daí o pastor falou assim, você quer orar? Quero. Então, todo dia 6 horas da manhã, você pode vir aqui que eu estou orando. Aí, eu falei assim, tá bom. Aí, começamos. E, na realidade, o pastor não ia, quem não eram as mulheres. Aí fazia, tinha reunião de mulheres. E quem quisesse ia, eu estava lá, só eu lá de rapaz, e orando às 6 horas da manhã pela conversão dos seus pais. Deus usou o senhor chamado Edson Cajuvara, que era nosso vizinho. E o Edson Cajuvara era um dos homens mais respeitados da cidade. Ele era o diretor da usina de cana da cidade. E essa usina de cana dava metade dos empregos na cidade. E aí o doutor Edson falou assim, ficou sabendo da minha história, e falou assim, eu posso conversar com seus pais? Pode. Foi conversar com os meus pais. Os meus pais se converteram. E a gente orando, jejuando, 6 meses. E pela conversão dos meus pais. Meus pais se converteram no 6º mês. Depois de mais 2 meses, 32 pessoas da minha família vieram para Cristo. 32 pessoas. Porque há coisas que só Deus pode fazer. Só Deus. Para as coisas que só Deus pode fazer, você precisa orar. Não adianta desejar só. Você precisa dobrar os joelhos, orar e evangelizar. Porque nós somos representantes do Rei Eterno. As palavras que Ele coloca nos nossos lábios é o poder de Deus para a salvação de toda aquele que crê. E quando a gente ora, a gente invoca o poder do Eterno para as nossas causas na terra. É por isso que quando a gente evangeliza, não é só propaganda da igreja, não é só propaganda de uma vida boa, é o anúncio de uma nova vida no Senhor Jesus, transformado para a glória do Senhor. Meus pais nessa época estavam se separando, tudo certo já para se separar. Hoje eles são livres de NMI, ele casado para sempre. Meu irmão, um pouco mais velho que eu, é pastor metodista em Piracicaba. E o meu mais velho é do louvor da Igreja Batista. Todos engajados na vida com o Senhor. Porque Deus mudou nossa história. Porque Deus não vem para nos deixar na mesma situação. Deus vem para mudar a nossa vida. Amém? Amém? Por isso que estudar a Bíblia não é só conhecer aqui, é transformar aqui. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama muito mais do que merecemos. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, sonhe cada coração aqui, Pai. O Senhor sabe quais são os desafios. O Senhor sabe quais são os projetos, a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, o revestimento do Teu Espírito Santo, a fim de podermos viver o Teu Evangelho na plenitude da Tua graça, anunciando e sinalizando o Teu reino e o Teu reinado sobre as nossas vidas, para que a cada momento possamos viver uma nova existência, uma nova humanidade, ó Deus, para anunciar o Teu reino a todas as pessoas que nos servem. Em nome de Jesus, ó Deus, transforma as nossas vidas e nos faz transformadores da vida de muitos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O nosso propósito
missional. Por quê? Porque a nossa vida com Deus não se resume ao momento em que estamos na igreja. A nossa vida com Deus tem tudo a ver com o exercício profissional que nós exercemos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós, em todo lugar onde Deus nos coloca. E cada lugar que Deus nos coloca, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ou seja no palácio, Deus está conosco, e porque Deus está conosco, é possível nós desenvolvermos uma vida missional. Não é assim? É por isso que um dos dados importantes é a gente analisar como é que nós analisamos se Deus está conosco. É por tudo que está certo. Nós percebemos que Deus está conosco à medida que nós somos enriquecidos, à medida que a vida profissional se desenvolve, à medida que as coisas dão certo. Não! Como é que nós percebemos que Deus está conosco? À medida que as pessoas que nos cercam, independentemente das situações, percebem que o Espírito de Deus está em nós. Vocês lembram de duas pessoas que estavam na prisão e todos perceberam que Deus estava com eles? Paulo e Silas. Paulo e Silas estão em Filipos, pregando o Evangelho. De repente eles expulsam um espírito maligno de uma moça que era adivinhadora. Ela deixa de adivinhar. Os donos daquela moça ficam irados porque perderam a chance de lucro e levam Paulo e Silas para serem açoitados, né? E eles são açoitados até quase a morte e são lançados no cárcere interior, que era uma prisão úmida, e eles são acorrentados pelos pés. O que Paulo e Silas fazem depois de pregar o Evangelho e como resultado eles apanham, são julgados, condenados e jogados no cárcere? O que eles falam? Eles falam assim: Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu faço a vontade do Senhor, o Senhor faz isso comigo. E ficam lamentando, chorando. É isso que Paulo e Silas fazem? Não, eles começam a orar, começam a louvar o Senhor, e é meia-noite e eles estão adorando e louvando o Senhor. E aí de repente há um terremoto naquela prisão, as portas se abrem e de repente o carcereiro acorda, vem afobado para a prisão, vê o que tinha acontecido, e ele vê todas as portas abertas. E ele pega a espada e ele fala assim: vou me matar, porque se souberem que os presos foram liberados, eu morro. Então o melhor é me matar. Quando ele tira a espada, o que Paulo grita? Não faça isso. Estamos todos aqui. O que acontece na prisão? Todos da prisão se convertem. Você imagina se dá um terremoto lá na minha região, lá de Presidente Prudente. Tem um monte de presídio lá na região. E aí dá um terremoto, as portas da prisão se abrem. Será que os crentes presos ficam lá? Pois é. Por quê? Porque não é o resultado que denuncia ou que evidencia o Deus a quem servimos, mas o nosso modo de vida, independentemente das circunstâncias. E isso acontecia com o José. É por isso que as competências são fruto do propósito missional, mas também o propósito missional com superação das circunstâncias. O José, ele depois disso, ele se torna um grande homem do Egito, a segunda pessoa na escala lá do poder egípcio. Ele se torna o primeiro ministro da maior nação da época, e ele se torna o primeiro ministro aos 30 anos.
quando passam-se 5 anos, que ele já era primeiro-ministro lá no Egito, ele se encontra com seus irmãos, melhor dizendo, 2 anos, ele se encontra com seus irmãos. Quando ele se encontra com seus irmãos no 2º ano de fome, ou no 7º ano, que ele já era primeiro-ministro, então eles se encontram, tem toda aquela passagem com Benjamim, né, da taça de ouro, e o resultado disso é que José fala o seguinte: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, foi para salvar vidas que Deus me enviou. José havia compreendido uma coisa muito importante, que ele só estava lá no Egito porque era da vontade de Deus. Ele havia sido vendido como escravo, ele tinha parado na prisão porque era da vontade de Deus, porque Deus tinha uma missão na sua vida. E qual era a missão da vida dele? Era ser rico e poderoso? Não, salvar vidas. Ele compreende que a posição que ele ocupava não era uma posição simplesmente para o seu benefício pessoal, mas era uma posição para o benefício coletivo. Por exemplo, quando você luta para progredir na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão, você está pensando num benefício pessoal ou no benefício coletivo? Coletivo, né, irmão? Não é isso? Lógico que é coletivo. Você está pensando assim: quando eu progredir na minha empresa, me tornar CEO, não sei o que, eu vou poder ajudar no progresso da empresa, dar muitos empregos, pagar salários justos, tratar a empresa com sustentabilidade para que ela tenha uma ação sustentável na sociedade. Não é isso? Não é, então tem que ser. Por quê? Porque uma vida missional, a gente compreende que a nossa ação na história deve ser fruto da ação de Deus na história. Porque a ação de Deus na história transforma a nossa vida, ressignificando a nossa existência, dando um novo significado à nossa existência. E agora a gente não vive mais para nós mesmos. Agora a gente vive para quem? Para Deus e para os outros. Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É por isso que na história de José começa a vida de forma extraordinária. Porque apesar de toda a injustiça que ele enfrentou, ele em nenhum momento até agora ele reclama, em nenhum momento ele para a sua ação, porque justificando a sua inoperância naquilo que ele sofreu. Ao contrário, toda a injustiça que ele enfrentou foi combustível para ele continuar servindo a Deus e sendo bênção na história, porque ele sabia o que Deus queria fazer na vida dele. Ele sabia o que Deus estava promovendo na sua existência. A questão é que nós sabemos o que Deus quer na nossa vida. Nós sabemos qual é a missão de Deus na nossa história. Quando Deus olha para você, você tem claro que Deus, aquilo que Deus quer de você, qual é a missão dele na nossa vida? Nós precisamos ter. Sabe por quê? Porque nós não somos qualquer tipo de gente. Nós somos um tipo de gente a quem Deus deu seu próprio Filho unigênito, para que nós que cremos não morrêssemos, mas tenhamos a vida eterna. E uma vida eterna que se torna relevante aonde Deus nos coloca. E essa vida relevante tem a ver com aquilo que você faz de segunda a sábado, e não só com aquilo que você faz de domingo e de quinta-feira à noite. Não é isso? Tem a ver com toda a sua vida, com toda a sua existência.
É por isso que vocação não é uma palavra somente para quem escolhe ser sacerdote. Vocação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus agora tem um novo significado de vida, de entender que a vida toda é para a glória de Deus. Mas tem um perigo invisível que nos cerca. Tem um perigo invisível que cerca todos nós. Quem tem em torno de 40 anos aqui? 40. Pois é. Estamos aí, né? Estamos aí. A margem lá de Boca, né? Mas enfim, o conforto que anestesia a alma. O James vai terminar dizendo assim: quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. José está em torno de 30 anos. Com 30 ele se torna primeiro-ministro. Com 7 ele encontra seus irmãos. Com 38, 39 anos eles retornam, os irmãos vêm para o Egito. E no Egito eles escolhem uma terra, a melhor terra da região, que era a terra de Gózer, que era o chamado Delta do Nilo, não é? O que acontece? Em torno de 40 anos, quando José tinha em torno de 40 anos, algumas coisas começam a mudar no coração de José. Quantos anos, se José se encontra com seus irmãos aos 37 anos, mas quantos anos ia ter fome na terra? Eles se encontram no segundo ano de fome. Quantos anos? Ia ter mais 5 anos de fome. Qual era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó? Canaã. Canaã era o projeto de Deus na história. Não era isso? Que a partir de Canaã, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas acontece o seguinte: quando José se torna o primeiro-ministro do Egito, passados 7 anos de fome, o Egito era uma mega potência. Era uma mega potência. Abra aí sua Bíblia, em Gênesis 46. Olha só o que acontece com o Egito. Verso 13: não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: tragam então os seus rebanhos, em troca lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele sustentou em troca de todos os rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra e
compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que está acontecendo aqui? José sabia que ia ter mais anos de fome. E o trigo era para sobrevivência e para plantio. O José sabia que plantando aquele trigo não ia dar nada? Sabia? Porque ele tinha a revelação de que ia ter 7 anos de fome. O que o José fez? Vendeu. E vendeu primeiro por dinheiro, certo? E pegou todo o dinheiro que havia no Egito e havia em Canaã e toda a redondeza. Quando acaba o dinheiro, o povo, aquilo que eles plantaram, produziu? Não. Aí eles voltam, pedem novamente semente. José vem? Vem. Em troca do quê? Do gado, do rebanho, que fazia parte do sustento. Então José, quando comprou o rebanho, ele sabia que não ia produzir nada na terra e que o rebanho agora era dele. Ele toma todo o rebanho de todo o Egito até chegar a Canaã. Quando acaba aquele ano, eles voltam. O que falta dá para o José e para Faraó? A terra e a eles mesmos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Era plano de Deus José escravizar toda a região e tomar toda a terra para ele? Era plano de Deus isso? Porque alguns anos antes ele falou que ele foi para lá em favor deles para que através deles houvesse salvação de vida. Mas à medida que o poder vai entrando no coração de José, José toma todo o dinheiro, toma todo o gado, toda a terra e todas as pessoas como escravos. Isso é uma questão muito importante e pecaminosa, porque no Antigo Testamento não há propriedade privada. Sabe esse negócio que a gente faz de comprar uma casa e fazer escritura e falar, isso aqui é meu? Você sabe que isso não existe, isso é uma ilusão, você sabe disso, né? Porque a terra não é sua, a terra é de Deus. Amém? A terra é de Deus. É por isso que havia uma lei no Antigo Testamento chamada de jubileu. O que era o jubileu? Jubileu era quando passados 50 anos, então havia novamente o quê? A redistribuição da terra. Porque a terra era de quem? De Deus. Por causa da justiça. Só que José, o que ele faz com a terra? Dá tudo para Faraó. Todo o dinheiro para o Egito. Então, quando passa os 7 anos de fome, o Egito era a nação mais rica, com maior rebanho, com maior quantidade de escravos e com maior quantidade de terra. José se torna o cara no Egito, tratado como família real. E quem está lá com o José? Seus irmãos e sua família. 70 pessoas que chegam no Egito. Acabam os 7 anos de fome. O que era para esse pessoal fazer? Fazer a mala. Então assim, pessoal, até mais. E volta para Canaã. Mas Canaã era uma terra desolada por causa depois de 7 anos de fome. Eles iam ter que recomeçar a vida. Não era isso? Enquanto que no Egito, eles eram tratados como família real. O que José e os irmãos dele fazem? Ficam no Egito.
não voltam para Canaã. É por isso que na morte de Jacó, Jacó diz: leve daqui os meus ossos. José diz a mesma coisa: leve daqui os meus ossos. Por quê? Porque eles sabiam que aquele lugar não era o lugar deles. Sabe o que acontece com a gente aos 40 anos de idade? Já esqueceu? Faz tanto tempo assim, irmão. Sabe o que acontece aos 40 anos de idade com a gente? Acontece o quê? Já esqueceu de novo? Acontece o seguinte, que a gente sabe que a gente vai entrar na segunda metade da vida, que a gente quer ser alguém na vida, que a gente quer nos autoafirmar como alguém que conseguiu algo na existência. Então, por vezes, a gente entra em projetos que não são os projetos de Deus, mas se tornam os nossos projetos de realização pessoal. E aí, aos 40 anos de idade, José esquece do projeto de Deus, que ele tinha que voltar lá para Canaã e recomeçar. Mas ele fica no Egito e leva consigo sua família. E eles ficam lá no Egito quantos anos? 400 anos. E o que eles ficam fazendo nesses 400 anos? Fazendo filho. Porque eles saem de 70 pessoas para quase 3 milhões de pessoas. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que saem do Egito 600 mil homens. Mas desses 600 mil homens, boa parte tinha morrido quando Moisés era criança. Lembra disso? Que eles matavam os meninos? 600 mil homens saem. Se a gente pensar que tinha um equivalente de mulher, já era 1.200.000. Só que eles não mantinham a população, eles cresciam. Então tinha muito mais de 2.400.000 pessoas. O que acontece? Acontece que muitas vezes a gente deixa o projeto de Deus de lado e passa a viver o nosso próprio projeto. É por isso que quando José ele fica nessa região aqui, essa região aqui, pouco acima aqui do Egito, que essa era a região chamada Delta do Nilo. Ele não volta para Jerusalém e 400 anos vai ser o tempo que Deus fica em silêncio. 400 anos Deus silencia. No Antigo Testamento terão 2 momentos de silêncio. O primeiro é esse, e o segundo é depois dos profetas, entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. É por isso que quando a gente pensa na família dos patriarcas, a gente tem que compreender algumas coisas muito importantes. Na família dos patriarcas tinha alguém que era perfeito. A gente viu que Abraão não era perfeito, Isaac não era perfeito, Jacó não era perfeito. E quando a gente começa a ler a história de Jacó, a gente acha assim: agora veio o cara perfeito, o José, né? Porque vai falar lá no capítulo 37, essa é a história de Jacó, e só começa a falar de José, não é isso? Só fala de José. E a gente fala assim: agora José é o cara, José é que vai levar a bênção de Deus para toda a região. Só que quem é abençoado na bênção de Jacó? Judá. Então abra lá a sua Bíblia, no capítulo 50 de Gênesis. Versículo 49.
O verso de número 8 vai dizer assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de uma cara presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, e no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Várias referências aqui são feitas a Jesus. E a referência maior é que Judá é um leão novo. Jesus vai ser chamado de o leão da tribo de Judá. Agora, por que Judá é abençoado e não Rúben, que era o primogênito, e não José, que toda a história vai girar em torno de José? Porque na história dos 12 filhos, o único filho que mostra arrependimento é Judá. Você lembra em que momento Judá mostra arrependimento? Oi? Também, mas em outro momento. Quando no capítulo 38, o que acontece no capítulo 38 aí de Gênesis? Lembra o que acontece? Judá e Tamar. Quem era Tamar? A nora de Judá. E o que acontece nessa história? Tamar era casada com o seu filho mais velho. Só que o filho mais velho morre. Aí Judá dá Tamar para o próprio filho, o segundo filho. Só que esse também morre. E o terceiro era muito novo. Então ele manda Tamar para a casa do pai, para ficar de luto até o filho crescer. Quando o filho cresce, Judá não dá Tamar para o filho mais novo. Porque, imagina, Tamar casou com o filho mais velho e morreu. O segundo morreu, vai dar para o terceiro e o terceiro morre também. Então ele não deu. O que Tamar faz? Tamar se veste de prostituta cultual, e quando Judá vai pastorear o rebanho numa cidade, ela vai e tem relação com ele, com o sogro. Quando as pessoas da família ficam sabendo que ela estava grávida, eles trazem Tamar e falam para Judá que ela havia se prostituído e agora ela estava grávida. Então ela deveria receber uma pena. Qual era a pena, a penalidade de Judá que Tamar deveria ter? Ser queimada viva. Quando ela está indo para ser condenada, ela chama Judá e diz assim: olha, o homem que tem essa relação é o dono desse bordão. O bordão era como se fosse a identidade. E aí ele reconhece que o pecado era dele, não dela. Interessante isso, porque na história de José e dos seus irmãos, você não vê ninguém se arrependendo. Quando os irmãos se encontram com José, eles se arrependem. Eles choram, porque é diferente de arrependimento. Não é porque a gente chora que a gente está arrependido. Tanto é que quando o Jacó morre, o que os irmãos pensam de José? Agora que Jacó morreu, agora acabou para a gente e vai matar todos nós.